Dalcira, recebeste a nota da prefeitura, assinada pelo prefeito Leandro Balardim, falando de como ele ficou satisfeito pelo Ministério Público Estadual ter arquivado uma proposta feita pelo Ministério Público de Cachoeira, especificamente da promotora Débora Becker, referente à reforma administrativa, que considerou que não foram preenchidas todas as formalidades legais para que aquele projeto de lei fosse aprovado por urgência ou com urgência pela Câmara de Vereadores na primeira quinzena do mês de janeiro deste ano? Pois é, eu recebi essa nota, né? Mas eu sempre acho que jornalisticamente a gente sabe que a gente não deve escrever às vezes no calor da emoção. Principalmente quando é uma matéria ruim, uma matéria de denúncia, a gente tem que esperar um pouquinho, né, para passar a emoção, baixar a adrenalina, para que a gente não perca a razão. E a gente traz isso para a vida. E eu achei aqui que essa nota, e eu acho que o prefeito tem razão de comemorar, né, que o Ministério Público Estadual, né, a Procuradoria de Justiça, que é superior ao, né, que está lá para julgar, né, as ações enviadas pelo Ministério Público, eu achei o tom da nota fora meio do padrão para um executivo. Eu achei absolutamente achei agressiva, né, e volto a dizer, antes que se assanhe todo mundo, não me venham falar em fake news, não me venham falar em coisa e tal, porque isso eu não aceito. O que está escrito na nota, eu, Dalcira, CPF XXXX, estou dizendo que achei agressiva demais. Bom, ele tem direito a comemorar, todo o staff né, do primeiro escalão da prefeitura tem direito a comemorar, mas eu achei estranho. O tom. Eu fiz a provocação, porque esse é um assunto que chegou hoje à tarde para nós. Hoje à tarde, nesta quarta-feira, dia 4 de junho, né, para a gente situar aqui, porque eventualmente esse vídeo vai ser visto em outra época, né, 4 de junho de 2025, o primeiro parágrafo é extremamente agressivo e desafiador. Eu até gostaria de ler aqui, ó. Eu leio. Quer que eu leia? Pode ser. Sinta-se à vontade, bom. Não, eu apenas quero destacar porque uma frase particularmente me chamou a atenção, né? Ele fala aqui em desviar foco com críticas vazias, fake news e fofocas. E aí continua, né, na última frase do primeiro parágrafo, dizendo: existem ainda os metidos a juízes e desembargadores que divagaram e falaram muita besteira. Não são expressões que se usam numa nota oficial ou em algo vinculado ao poder público. Essa é a verdade. Mas a quem ele se refere, os metidos a juízes e desembargadores que divagaram e falaram muita besteira? Ele não está falando do Ministério Público aqui, né? Eu tenho a sensação que ele está se referindo ao Ministério Público de Cachoeira do Sul. Porque é óbvio que houve uma avaliação, capitaneada aí pela promotora Débora Becker, de que faltava uma formalidade legal, que era o impacto econômico e financeiro da mudança administrativa que mexeu cargos, extinguiu secretarias, criou novas figuras dentro do organograma, como o secretário adjunto, com salários mais altos do que os dos diretores, enfim, fez um rearranjo administrativo, teoricamente com diminuição de valores, e isso foi propalado, uma economia que poderia chegar em 4 anos até 4 milhões de reais, mas a formalidade de comprovar isso com números é uma exigência legal. Não preenchido isso, havia uma possibilidade de inconstitucionalidade da lei, que foi aprovada sem nenhuma discussão na Câmara, ao contrário do que está escrito na nota. A nota diz, em certa altura, e me reservo, obviamente, o direito aqui de fazer uma interpretação que pode ser contestada por quem quiser, a nota diz que foi amplamente divulgado e debatido o projeto. Não foi. Não foi amplamente divulgado, foi de um dia para o outro e foi às carreiras. Foi assim, ó, em uma semana o projeto foi com pedido de urgência, foi aprovado, embora a recomendação do Ministério Público que ele
passasse por um crivo maior e especialmente se atendesse esse dispositivo da certificação, vamos dizer assim, do impacto econômico e financeiro desse projeto, porque envolvia cargos e salários. Então eu não entendi, Dalciro, onde é que o prefeito quer chegar com esse tipo de confronto, porque se estabelece um confronto. E se ele fizesse, como tu colocaste muito bem, a maioria da nota dissesse, olha, nós estávamos certos, o Ministério Público Estadual não referendou a discussão que se estabeleceu na cidade, então é vida que segue, a administração está bem estruturada, vamos em frente, ainda carente de cumprir uma promessa feita por portaria, lá em janeiro, ainda no dia 20 de janeiro, de fazer uma revisão de cargos e salários do quadro geral de funcionários da prefeitura, tá? Mas tudo bem, é uma coisa de, vamos dizer, médio prazo. Mas, neste momento, tendo mais 3 anos e meio pela frente, não sei se foi uma boa política do prefeito Balardim fazer esse enfrentamento com o MP cachoeirense. E lá no final ele suaviza a questão e diz: agradeço e rendo os meus cumprimentos para a Procuradoria-Geral de Justiça e ao Ministério Público Estadual. Agora tem um outro item aqui que ele diz: a reforma administrativa veio para modernizar a prefeitura, cortar privilégios e garantir serviços mais ágeis para a população. Com menos cargos comissionados, a economia para os cofres públicos. Menos cargos comissionados? Bom, primeiro, que até quanto eu sei, e insisto, isso é a nossa opinião, é absolutamente discutível, mas eu não vi corte de privilégios nenhum. Eu vi a criação de cargos com salários mais altos. Os cargos que foram cortados, Dalciro, foram os cargos mais baixos, de CCs e funções gratificadas. Foram aqueles com menor valor, não foram os maiores foram aumentados. E quanto à economia, entende? Isto depende da comparação. Economia em relação ao quê? Ao que era possível gastar no organograma anterior? Perfeito. Haverá uma economia pequena, não chegará aos 4 milhões em 4 anos, mas é possível, se considerar a ocupação total desses cargos de chefia, assessoria, que podem ser tanto por funções gratificadas de servidores, quanto por cargos em comissão de pessoas que não são estáveis na prefeitura. Porém, fique claro, né, a comparação que me parece correta é quanto ocupavam do organograma anterior os prefeitos anteriores. E até quanto eu sei, nunca ocuparam 100% dos cargos. Então, a comparação que se faz em termos matemáticos é quanto está se gastando agora e quanto se gastava, por exemplo, há 2 anos atrás, 4 anos atrás, financeiramente, com cargos em comissão ou funções gratificadas. Esta é a comparação. E nesse aspecto, Dalciro, pelo que eu levantei, pelo que nós estamos levantando, não houve economia nenhuma. Ao contrário, se gasta mais hoje do que se gastava, por exemplo, há 2 anos atrás. É porque ninguém consegue explicar direito e acho que a população não se deu por conta. Tinha um diretor de secretaria, tinha um secretário e um diretor de secretaria que tinha um valor X. Se tirou esse cargo de diretor, mas se criou o cargo de secretário adjunto, que recebe 50% do salário do secretário. Eu vou me permitir, não um reparo, mas acrescentar o que tu está dizendo, Dalciro. Esse cargo de diretor, que seria o secretário adjunto da época anterior à reforma, ele realmente perdeu essa função. Mas, se somar o número de diretores que foram criados em algumas secretarias, não diminuiu o número de diretores, ganhando o mesmo salário que o diretor anterior ganhava. Nós temos influencers digitais hoje dentro da prefeitura, com bom salário, CC4, CC5, enfim. Foi criado, por exemplo, o cargo de chefia de gabinete que não existia, com um salário igual a de secretário adjunto. Não estou dizendo que está errado, mas foi criado. Então são estruturas novas e não estruturas que foram retiradas, foram criadas. Secretarias, na verdade, no frigir dos ovos hoje, só uma secretaria diminuiu.
porque eram 14 secretarias no organograma anterior, foi reduzido para 12, com a possibilidade de uma secretaria extraordinária, que foi criada com uma única missão: fazer uma licitação do transporte coletivo de passageiros urbanos. Bom, tem uma outra coisa também, que no meio dessa economia, e nós temos aí algumas conquistas realmente, a gente tem aí a busca de recursos que estavam perdidos na área da saúde, na área da habitação, realmente isso é, palmas para quem se esforçou, correu atrás e falou assim, olha, nós não temos culpa, mas nós queremos ficar com isso. Agora, tem outra coisa, nós temos muitas demandas na cidade no dia a dia. Quem sai nas ruas, quem tem carro, vai ter que pagar oficina logo, porque as ruas estão intransitáveis, impraticáveis. E tanto naquelas que não têm calçamento, como naquelas que têm calçamento. Se nós pegarmos o entorno do prédio aqui, não tem uma rua que se salve. Nenhuma. Nem a Moron, nem a 15, nem as transversais aqui, seja a General Portinho, Andrade Neves, a Major Urique, a Milan Kras, Presidente Vargas, não tem. É buraco em cima de buraco. Bom, e quem vai resolver isso? Dalcir, essa crítica, vamos dizer assim, ou essa observação que tu estás fazendo, referente à pavimentação das ruas, é o que a gente ouve no dia a dia. Porque foi promessa de campanha, foi promessa pós-campanha, do que a primeira coisa que seria atacada seria a melhoria da pavimentação das ruas de Cachoeira do Sul. Sim, mas aí, Toné, as pessoas dizem, mas isso era do tempo antigo, isso eu herdei. Maravilha, nós não podemos dizer que quem está lá hoje no Paço Municipal, no seu primeiro escalão, não sabia da atual situação da cidade. Todo mundo sabia. Claro, tivemos a bendita enchente, né, que piorou a situação, mas quem assumiu em 2025 sabia de tudo isso. Então, não adianta dizer que não sabia, isso não é comigo, isso já vem de tempos. Quem tem que resolver a questão, seja de buraco, canalização, calçamento, etc., é a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Eu venho dizendo isso há muito tempo, independentemente de quem está sentado lá. Bom, de qualquer maneira, para finalizar aí, são menos de 6 meses de administração, não pode, nem ninguém vai ser insano de exigir absurdos, mas soluções precisam ser encontradas para os problemas da cidade. Tomara que esta reforma administrativa, que foi considerada como ok em termos legais, realmente entregue ao prefeito Balardim aquilo que ele espera. Muito trabalho, prioridades sendo atingidas nesse conjunto de 4 anos de administração. E é isso que interessa. Se isso acontecer, estas pequenas intercorrências administrativas, legais, algum embate aqui ali, vão ficar, obviamente, em segundo plano. Tomara, mas que as ruas de Cachoeira estão precisando de uma olhada. Hoje até, por sinal, saindo do supermercado, alguém me perguntou, poxa, mas vem cá, ninguém da prefeitura anda pelas ruas de Cachoeira? Será? Eu acho que andam, sim. Pois é, mas se andam, não devem andar naquelas caminhonetes aqueles jipes, né? 4x4? 4x4, alguma coisa do tipo assim, né? Que nem sente, né? É verdade. Dalcir, obrigado pela companhia. Obrigada para você. Um beijo, até lá.